Olá, boa noite. Trânsito lento, congestionamento, ônibus atrasado, quebrado, ônibus lotado, protesto e passeatas. O dia na cidade grande para milhares de pessoas começa muitas vezes repleto de problemas. Se chove, a rua está alagada e com tanta água, ninguém sabe onde estão os buracos. E por falar em buracos, a moradia de muitos é ruim. Como se não bastasse as infiltrações nas paredes, a água não é encanada, o esgoto corre a céu aberto e o lixo é jogado no canal. O mundo está globalizado e em pleno século XXI, onde a tecnologia impera com aparelhos de celular cada vez mais complexos e completos, como resolver problemas primitivos? Somos pouco mais de 4 milhões na região metropolitana do Recife, quase 8.800.000 habitantes em todo o estado. E por que coisas simples como calçamento não existem em muitas ruas? Problemas urbanos, este é o tema do Ponto de Vista de hoje, que recebe Thales Castro, que é cientista político e professor da Universidade Católica de Pernambuco, e Rivaneide Nogueira, que é socióloga e professora da Fafiri. Muito boa noite, obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. E essa situação de alagamentos, buracos, todos esses problemas que a gente vive no dia a dia nas nossas cidades, isto é um caos? Há uma alternativa, há uma saída, e a gente pode dizer que tudo isso é uma falta de planejamento urbano ou simplesmente falta de interesse político em querer resolver? Eu particularmente diria que é um conjunto desses fatores. E é muito feliz, na verdade, trazer um tema tão importante, tão atual como problemas urbanos, e sendo esse tema sendo debatido por um cientista político e por um sociólogo. Porque, na verdade, quando a gente pensa em mobilidade, questões relativas ao meio urbano, pensa-se automaticamente na engenharia de trânsito, pensa-se no arquiteto, no urbanista, mas, na verdade, é importante focalizar esse problema na ótica da ciência política, porque dizem respeito a essas ações ao poder público, ao poder do Estado e também à da mobilização da sociedade, de maneira que a ciência política perpassa esse assunto. É um tema complexo, é um tema que você falou muito bem, caótico, que precisa ser gerenciado. E aí envolve a participação em duas vias. A participação tanto da esfera pública, os governantes, aqueles que detêm o mandato do poder público, quanto também da sociedade. E requer uma necessidade de planejamento estratégico. E que isso, na ciência política, a gente detecta que é muito carente. Uma falta de planejamento estratégico no futuro gera continuidade desses problemas todos que você mencionou. Caos urbano, inundações, falta de inclusão daquele que, na verdade, precisa de muita sensibilidade, como cadeirante. Temos um problema seríssimo no Recife com relação a poucas calçadas. Portanto, eu acho que essa temática é muito oportunamente debatida por sociologia e também pela ciência política. Rivaneide. Eu fico feliz porque a sociologia em si nunca é chamada para os debates, né? É uma oportunidade única, como você mesmo colocou, Thales, e eu acho que a Eliane, que é realmente a oportunidade da gente mostrar que há outro viés, várias formas de abordar, que não é só essa que o professor já explicitou, e eu acho que a contribuição do sociólogo, do cientista político, traz, eu acho, uma nova luz, uma nova perspectiva dessas relações que se estabelecem dentro do espaço urbano. A senhora concorda que é essa falta de planejamento urbano, que nós chegamos na situação que estamos hoje e que eu coloco um caos, né? Porque não é um problema só, são vários e que irritam, tiram a paciência de qualquer pessoa, mesmo aquela que está dentro de casa, que muitas vezes não consegue sair porque está tudo alagado. Seria essa falta de planejamento das cidades? Concordo que o planejamento é fundamental, com certeza, o planejamento estratégico. É verdade que entre outros ingredientes. E aí a gente sabe muito bem, né, Thales, que o compromisso político, né, o respeito ao cidadão, o compromisso desse político que realmente a gente, a cada período eleitoral, a gente consegue eleger, eu acho que ele tem que ter com a população, principalmente aquelas mais desassistidas, né? Esse compromisso, a cada período eleitoral, a gente deve rever se realmente está sendo cumprido como cidadãos e, na continuidade do tempo, não esquecer em quem votou e não esquecer também aqueles compromissos que foram assinados, que foram compactuados, né? É importante isso. Se a gente for ver um pouquinho da história, por exemplo, na cidade do Recife, a questão do lixo, dos alagamentos principalmente, são problemas que existem há mais de 100 anos. Né? E a gente sabe que já chegou verbas federais, até verbas do próprio município, muito já foi investido. Mas o que acontece?
O que acontece é que, na verdade, muitos poderes públicos não trabalham com a ideia futura, a ideia de planejamento estratégico. Trabalham, esses poderes públicos, com a ideia de remediar o que, na verdade, acontece. É sempre uma operação tapa-buraco. Tapa-buraco. É um tapa-buraco que, na verdade, vai se adaptando à medida que o caos vai sendo administrado. Isso é muito ruim. Isso é ruim para as populações mais carentes, isso é ruim para todos que precisam da malha viária dessa cidade, dessa grande área metropolitana, e é ruim também pelo fato de que, sem planejamento estratégico, sem visão de futuro, nós vamos sempre olhar com retrovisor. Olhar para trás. Olhar para trás é importante porque gera uma ideia de como a gente pode aprender com os erros e, na verdade, remediá-los. Isso é papel multidisciplinar. Isso é papel da sociologia, da ciência política, de nós, cidadãos e eleitores, e também, sobretudo, daqueles que participam diretamente com aquela ação preventiva. É uma mudança de cultura. É uma mudança de perceber que, quando a gente tem uma rua que alaga todo mês de junho e julho, perceber que, na verdade, já quando começa o verão, ou seja, no início do ano, já ter a ideia de começar a pensar numa maneira melhor de canalizar aquelas inundações. Mas não se faz isso. Se faz no eterno tapa-buraco. Acho que você foi muito feliz com essa expressão. Tem que considerar, por exemplo, a coleta seletiva, concordando com o que você disse. Ela já teve um plano piloto, a gente debateu, inclusive participei dos debates junto com entidades da sociedade civil, prefeitura, anos atrás, não faz muito tempo, né? Tinha também empresas, a representação, e esse debate a gente mostrou como era possível ter uma coleta coletiva comprometida. Né? A gente fez um plano piloto patrocinado e tal, a gente realmente mostrou como numa comunidade pequena a gente poderia fazer isso. E eles levaram, colocaram debaixo do braço e colocaram, vamos levar, boa experiência, importante. Até hoje, ninguém sentiu os efeitos, veja, mesmo a gente como cidadãos em geral, tentando mostrar que a viabilidade, a forma de se fazer, até hoje não teve nenhuma política pública, nada, nenhum programa, de fato, que desse conta desse compromisso da coletividade com a coleta seletiva, junto com o governo, junto com a empresa privada. Não, se estabelece uma relação empresa privada e governo, e aí pronto, realmente o cidadão parece que não tem mais vez nem voz para participar de forma ativa. Né? A impressão que me dá, pelo menos, é isso aí. Tá. A sociologia, se a gente for analisar, por exemplo, assim, problemas que se arrastam aí há mais de 100 anos, qual que é a avaliação que a senhora faz dentro da sociologia? Uma sociedade que se complexificou muito. Nós tínhamos uma sociedade bem mais simples, bem mais, assim, com uma população reduzida. Então, ela está no nível de complexidade em 100 anos, que mais do que quadruplicou, triplicou, enfim, correspondendo à população também. Isso não correspondeu também aos benefícios, como bem Thales colocou, sociais, uma organização de planejamento e uma organização política que pudesse suprir essas necessidades. Não teve o mesmo percurso. Parece que por mãos diferentes. Né? Nessa conjugação de forças, quer dizer, a sociedade ficou sempre a desejar, sempre aquém os benefícios que ela recebeu. Também ela não se organizou. Tem a história do Brasil, que se a gente for comparar com outros países, é bem diferente a relação da participação como cidadãos, a participação política, a consciência que foi gerada também por falta de educação, por falta de educação de qualidade, tá? Isso tudo trazendo à tona. Se for juntar todos esses ingredientes, a gente tem um prato cheio para ter uma cidadania de péssima qualidade. Nós não somos uns cidadãos ativos. Quando a gente pensa na história, se a gente falar assim, são problemas que se arrastam aí há muito tempo, o brasileiro, ele sempre foi pacato porque ele poderia ter questionado, ele poderia ter saído às ruas, por exemplo, assim, como fez o ano passado, só saiu, mas depois parou, né? Parece que pôs o pé fora e depois voltou. Sim, eu acho que o cidadão brasileiro ele tem isso é uma generalidade, claro, ela tem desvios todos, mas em geral a gente percebe que na verdade o cidadão brasileiro ele tem uma pouca capacidade de mobilização no que tange sobretudo a temas de engajamento político, de cultura cívica. Então a gente percebe isso como sendo na verdade uma falha do nosso processo, ou pelo menos um engatinhar do nosso processo de amadurecimento democrático. E isso na verdade precisa ser tomado muito seriamente, porque no ano passado, em junho, houve aqueles maciços protestos em que se separou a ideia de política partidária, ou seja, nós não vimos
bandeiras partidárias, nós vimos cartazes de cidadãos, de mães de família, de anciãos, nas ruas, mostrando e desejando melhores condições de vida, melhores escolas, melhores acessos públicos. E aí, na verdade, essa mobilização foi exemplar. Eu queria que aquela mobilização de junho do ano passado, na verdade, se repercutisse ao longo do ano. Eu queria que aquela mobilização de junho do ano passado se transferisse para um voto consciente agora em outubro. Então, na verdade, é entender que a sociedade brasileira vive um estado, às vezes, de semi-letargia, um estado, às vezes, de entorpecimento para questões que precisam a mobilização e o engajamento. Mobilização, organização e ativismo social fazem parte, muito importantemente, desse amadurecimento que precisamos. Você diria, Silvio, o Rivaneide também, que poderia ter, assim, tem meio um sentimento de sermos individualistas e não pensarmos no coletivo? Porque se a gente pensar no coletivo, a gente iria estar, pelo menos na minha visão, a gente iria estar indo para as ruas todos os dias com um problema diferente, né? E lutando para resolver. Mas uma sociedade individualista, a minha rua é calçada. Na realidade, são valores que somos criados, tá? Pensar, viver numa cidade moderna, capitalista, sem dúvida nenhuma, fomos criados desde pequeno, nascemos nela como indivíduos que têm autonomia, são indivíduos que também têm responsabilidade, mas têm muita autonomia. Eu acho que a gente dá mais autonomia na cultura brasileira do que responsabilidade. Isso é um grande problema. Dentro da própria educação, da socialização, precisamos responsabilizar mais, dar essa liberdade, mas não com sentimento de meia-culpa, não, sabe, a questão da liberdade sim, mas não em excesso, com responsabilidade. Isso repercute em todo o tecido social, né? A questão da responsabilidade. Nos últimos anos, talvez por conta do regime militar, nós educadores somos corresponsáveis também, e eu me coloco nessa, somos corresponsáveis por essa não responsabilização e mais liberdade. E hoje o que a gente vê são os efeitos também. Não que eu seja contra a liberdade e a democracia, não é isso. Mas no sentido da responsabilização. A população, talvez, a sociedade de uma forma geral, nós crescemos e nos acostumamos com a responsabilidade é só do governo. É o governo que tem que fazer. Uma via única. É uma via única. E na realidade não é assim. É verdade. A gente observa, por exemplo, algumas comunidades reclamando de um alagamento de um canal, por exemplo, e a gente vai observar que logo ali depois daquela entrevista, em loco, uma pessoa acaba de jogar um sofá velho naquele córrego. E aí não pode. E aí diz assim, é culpa do governo. Não é isso. Tem que haver essa corresponsabilização. A professora Rivaneide foi muito feliz quando disse isso. Tem que haver essa corresponsabilidade. A ideia de que eu devo cobrar, devo fiscalizar o governo, devo fiscalizar o aparelho público, votar conscientemente, mas eu devo fazer minha parte, não jogando lixo na rua, não entupindo as canaletas, não colocando um sofá, nós vimos aí vez ou outra sofás inteiros em córregos. Isso é um absurdo, é rasgar o sentido de cidadania, o sentido de partilha, o sentido de respeito. E aí, naturalmente, nós não evoluímos. Eu acho que muito importantemente cumpre esse papel, no sentido de mostrar a ideia de mão dupla. Precisamos cobrar, fiscalizar e votar bem. E precisamos também dar a nossa parte. Cada um faz o seu. Olha, no próximo bloco a gente vai ficar sabendo, será que tem solução para tudo isso? Qual vai ser o nosso futuro? O que pode e o que deve ser feito? A gente ouvia as expressões indústria da seca. Será que vivemos numa indústria do lixo, dos alagamentos? Não saia daí, a gente volta rapidinho. Problemas urbanos. Este é o tema do ponto de vista desta noite dos nossos convidados, Thales Castro, cientista político e professor da Universidade Católica de Pernambuco, e Rivaneide Nogueira, ela é socióloga e professora da FAFIRI. Rivaneide, em relação aos manifestos populares, né, as manifestações que nós vimos aí ao longo dos últimos 8, 9 meses e com cenas de vandalismo, né, e um vandalismo que prejudica a própria população, não só dos serviços nas lojas que foram danificadas, mas um ônibus, né, que foi incendiado. Todo esse vandalismo, o que leva o ser humano até essa atitude? Porque só a revolta de que ou a passagem é cara ou porque os serviços não são de qualidades não seriam insuficientes para levar essa revolta para sair destruindo tudo? Eu acho que as manifestações nos pegaram de surpresa,
no sentido que, como o Thales bem falou, de repente, a gente tem alguns momentos, como brasileiros, a gente se manifesta e depois se aquieta e fica bastante passivo, bastante só à espera de um salvador da pátria, né? Então, nós temos muito essa postura cultural. Mas, realmente, o que mais me impressionou, foi as violências, né? As violências que se manifestaram. E, imediatamente, me veio um sentimento, devido, talvez, à experiência da leitura, da reflexão social, me veio um sentimento de isso vai dificultar a nossa vida como cidadão e as manifestações futuras realmente justas como cidadãos. Isso aí vai nos prejudicar. Esse sentimento imediatamente esteve presente assim, na minha cabeça, no meu coração. E o que a gente já sente hoje são os resultados para onde está se encaminhando, digamos assim, o que aconteceu anteriormente, realmente o resultado hoje, um ano praticamente depois, daqui a pouco, nesse sentido a gente já sente as repressões, as leis, assim, algumas medidas políticas resvalando nesse sentido. O que acontece quando um cidadão, voltando à responsabilidade, ele não se responsabiliza, não dá a sua cara, né, não mostra a sua identidade e não diz a que veio. Quando ele faz isso, ele não é ninguém, é uma máscara, é um personagem. Esse personagem, ele não se responsabiliza, aquele outro cidadão sim, sem a máscara. Porque personagem é personagem. É, personagem. Ele ali pode tudo. E ao poder tudo, realmente os limites já não existem mais. Tá? Então ele, como cidadão ali, ele não está existindo como cidadão de um grupo social, de uma sociedade, e ele, como personagem, ele tem a liberdade de pode tudo, no anonimato. Tá? Esse anonimato é perigoso, porque ele dá dependendo da conjuntura, por exemplo, se a gente está num país ditatorial, num país democrático, claro que tem sentidos diversos. Tá? No caso de um país democrático como o nosso, quer queira, quer não, a gente vive sim numa democracia. Né, tem os direitos assegurados, então isso soa de maneira mais dramática, né, no sentido da violência. E no lugar de ajudar, acaba atrapalhando. Muito. Olha, a gente fala de um outro problema que a gente vive no dia a dia, que são os congestionamentos. Um percurso que muitas vezes a gente faria em 10, 15 minutos, a gente acaba gastando meia hora, 45 minutos, às vezes 1 hora. Tem gente que chega a passar 2 horas dentro de um carro para chegar ao trabalho, ou dentro de um ônibus, que é pior ainda porque as pessoas estão em pé, né? E às vezes, muitas vezes apertadas, feito sardinha em lata. Essa é uma questão que não se consegue resolver. Por quê? Falta de dinheiro, é falta de interesse, ou a gente poderia usar aquela velha expressão da indústria da seca, né? A indústria de verbas para poder resolver o problema do trânsito, dos buracos, das enchentes. Não é certamente falta de dinheiro. Na verdade, nós estamos falando com um país que nunca se arrecadou na história brasileira, tanto quanto está se arrecadando em 2013, passado ano, e agora em 2014. Para se ter uma ideia, aproximadamente 34,5% do PIB brasileiro, que é o somatório de todas as riquezas produzidas no Brasil, 34,5% é só originário de tributo. Estamos falando então de uma imensa gama de trilhões de reais disponíveis nos cofres públicos, nas mais diversas instâncias para isso. Não é falta de dinheiro, é falta de planejamento, é falta de interesse, a palavra interesse você citou muito propriamente bem, e é também falta de, digamos assim, pensar que na verdade precisamos agir para evitar o caos maior. Lembramos que no final da gestão Lula, por exemplo, houve uma redução do IPI e a população brasileira toda comprou os aparelhos eletrodomésticos de linha branca e também comprou, na verdade, automóveis. E na compra de automóveis nós temos os problemas de meio ambiente, nós temos os problemas de engarrafamentos eternos e temos os problemas todos que nós testemunhamos. E com detalhe, como houve um incentivo à compra do automóvel, não se incentivou na mesma proporção o uso alternativo, que é o uso do transporte público, o transporte coletivo. Nós não temos... Que também já está um sistema defasado, defasado, né? E infartado, né? Nós temos aí essa incapacidade de operar. Se você investe no carro, você tem que estar alternativa. Então, se eu deixo o carro em casa em prol de melhorar o meio ambiente, de reduzir os congestionamentos, eu tenho que ter alternativa, e não tem. E daí a gente volta a uma questão, que houve um grande investimento para que facilidade, para que você comprasse o seu carro, né? Todo mundo sonha em ter o seu carro, a gente volta para aquela questão assim, o transporte individual. Isso.
Voltamos Isso. a uma sociedade individualista onde a gente não pensa no coletivo. Então, no meu carro, mesmo que você não consiga tirar ele da garagem porque não tem como sair de Não casa. tem como sair, é verdade. Então, veja, na realidade a gente priorizou uma política, na década de 50, eu acho que estava bem claramente destinada às indústrias automobilísticas, elas estabeleceram, aqui implantaram, né, no Brasil, e foi o motivador do crescimento nacional naquele momento, né, junto com outras indústrias, mas ela vai ser a grande propulsora. Daí por diante a gente não sai desse paradigma, dessa opção, né. Claro, vai mudar um pouco, haver uma variação, mas essa opção vai radicalizar cada vez mais. Na década de 70, 2 décadas depois, a gente já criticava, eu como aluna ainda da universidade, a gente já criticava essa perspectiva. Então, as estradas de ferro já estavam sucateando, o metrô ainda era uma coisa muito incipiente, São Paulo e tal, na década de 80 principalmente vai aumentar, e chegou a década de 90 a gente disse assim, só vai piorar. E é verdade, a gente só está vendo aquilo que a gente, em perspectiva, já tinha. Não é? Porque tudo isso que Thales falou, não houve prioridade do transporte público coletivo de qualidade. A gente tenta andar, se esforça, mas é complicado. Né? Em que a gente esbarra? A gente volta à questão do interesse? Porque dinheiro tem. A gente diz muito que na ciência política é um eterno jogo desses 3 elementos, esse trinômio, força, poder e interesse. Interesse é o que guia a flecha de todo o maquinário político. Então, consequentemente, se tem uma grande rede da indústria automobilística que quer que cada vez mais carros sejam vendidos, essa mesma indústria não favorece o transporte coletivo. Por outro lado, se você tem um aparelho público que olha com retrovisor e não olha com planejamento estratégico, ele vai querer que as coisas permaneçam como estão. Então, a gente escuta muito nas ruas a expressão, vamos deixar como está, para ver como é que fica. Não é essa expressão popular comum que tem uma sabedoria da ciência política imensa. É a ideia de nunca ter a ideia de planejamento estratégico, pensar no futuro. E os lobbies das grandes deixar fábricas... também, vamos deixar como está para ver como é que fica, significa que nós vamos cruzar os braços e não vamos fazer nada também. Não podemos. Inclusive o seu programa é muito feliz para justamente mobilizar essas pessoas. Eu acho que essa expressão ela é feliz no sentido de detectar, diagnosticar a realidade. Mas ela não deve ser paradigma para a gente, não deve ser, digamos, a ideia de que a gente deve ficar com os braços cruzados. E o nosso papel, de formiga ou não, mas o nosso papel é justamente tentar mobilizar e mudar essa realidade e não ficar de braços cruzados. Tá. Como é que a gente pode começar a resolver? Porque eu falo assim, é muito fácil a gente apontar os defeitos, os erros, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar mostrar soluções, né? Ou pelo menos, tem uma luz no fim do túnel. É por esse caminho que a gente tem que começar. Porque se hoje está esse caos, que se a professora já previu, já imaginava, já se discutia na década de 80, na década de 70, imagine daqui a 10, 15, 20 anos. Pois é. Eu digo como professor, eu digo aos meus alunos, se a gente tem algo realmente que acredita que deve mudar, a gente tem que começar dentro do ambiente em que a gente vive, né? Então, a nossa rua, a nossa escola, a nossa casa, nosso bairro, se a gente em algum momento puder ter uma inserção junto a, sei lá, ao nacional, votar em quem realmente contribui para essa nação cada vez ficar melhor, maravilha. Mas a gente tem que também fazer o local, o regional, não é? E tem que realmente contribuir como cidadão de forma atuando nas organizações, associações. Eu digo, olha, os DEAs, DCEs, todas essas organizações estudantis, até hoje eu oriento os meus alunos, eu estimulo a sua representação. Né? As pessoas, quando tem associação de moradores, onde tem sindicatos, onde tem qualquer organização, até contribuir como síndico de um prédio, que tem muita gente que não quer nem saber nem de uma reunião, eu acho que você está contribuindo para o social. Claro que é o micro, né? Você ser o prédio. Mas tem que micro, começar, né? De algum canto. E eu acredito assim, por exemplo, assim, quando a senhora coloca que tem que começar nas pequenas coisas para poder se expandir e levar o problema para a cidade, o que você pode fazer com o seu lixo dentro de casa. Da maneira que você trata o seu lixo, que você quer que ele seja tratado do seu condomínio, você vai cobrar na sua rua, você vai cobrar do seu bar, você vai cobrar na sua cidade. Isso. Thales? Concordo. A partir de pequenos exemplos é que, na verdade, podemos dar grandes saltos.
são em pequenos exemplos no engajamento de uma cultura cívica mais forte. O que é uma cultura cívica? É a gente participar dos vários associativismos disponíveis. É nós fazemos parte de uma entidade de classe, contribuirmos de forma produtiva com diálogo, com debate, então isso fortalece. A gente pensa, não, isso na verdade não tem impacto. Tem impacto sim. E aí é nesse sentido que a gente começa a fazer pequenas mudanças para grandes saltos futuros. Então a gente pode resumir que existe uma saída, a gente não precisa ficar nesse caos ou piorar ainda mais a situação. Um conselho para quem está nos assistindo. Reflita, se engaje, se mobilize, vote conscientemente. Nós temos um torpor aí no meio do ano, que é a Copa do Mundo. Mas passando, eu acho que a gente vota um certo senso de realidade. Então, vote conscientemente, cobre, demande e participe de teias de associação que fortalece aí essa cultura cívica. E assumir as responsabilidades, né? Complementando, concordo inteiramente com o Thales, complementando, eu acho que acreditar na possibilidade de crescimento, de mudança no outro, acreditar na pessoa humana, eu acho também é básico, porque as pessoas estão muito descrentes do outro, né, nessa relação. Então, vamos pensar também como é importante nessa relação você ver o outro e ter o outro como referência de colega, irmão, companheiro, mas realmente a gente vive em comunidade, vive em grupo, precisam do outro e sozinho não dá para viver. Vamos deixar de ser individualistas e começar a pensar mais no coletivo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Olha, por hoje é só. Mas sábado que vem tem mais e você pode participar. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o nosso endereço eletrônico facebook.com/programa Ponto de Vista. Pelo Twitter, deixe o seu recado em @PontoDeVista4. Uma noite de sábado maravilhosa. Aproveitem o domingo e a gente se encontra no próximo fim de semana. Até lá!